Esquerda contra direita. Parece que é só disso que se fala hoje em dia, né? Mas de onde veio essa divisão? Para entender de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos descobrir como essa ideia nasceu e, o mais importante, como ela acabou moldando o mundo que a gente conhece. Sério, alguém já parou para pensar nisso? A gente usa essas palavras o tempo todo, para falar de política, de ideias, até para rotular pessoas. Mas olha, a origem disso tudo é bem mais literal do que se imagina. Veio de um lugar e um momento que, sinceramente, é surpreendente. Então, para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro é o seguinte: a gente vai começar lá na França Revolucionária, ver como os termos evoluíram, passar pelo momento crucial da Guerra Fria e, no final, entender o que sobrou disso tudo hoje em dia. Ok, então vamos lá. Nossa viagem começa em Paris, no ano de 1789. Pensa no cenário. O caos, a paixão da Revolução Francesa e, no meio disso tudo, uma decisão super simples sobre onde sentar e a dar o pontapé inicial para uma divisão que dura até hoje. E é aqui que a coisa fica interessante. A origem é ridiculamente simples. Tudo se resumia a onde as pessoas sentavam. Não tinha nada a ver com ideologia complexa, era pura geografia de uma sala. O lugar físico onde cada deputado sentava acabou literalmente virando a sua posição política. E olha só como isso era claro, era visual mesmo. De um lado, sentados à direita do presidente da Assembleia, estavam os monarquistas. A galera que defendia o rei, o status quo, sabe? E do outro lado, à esquerda, ficavam os revolucionários, o pessoal que queria mudança, reforma. Era basicamente isso, conservação versus mudança. Mas é claro que o que começou com uma simples questão de onde sentar não ia ficar só nisso, né? Agora a gente vai ver como essa referência geográfica, esse sentar à esquerda ou à direita, se transformou em ideologias super complexas que acabaram moldando a política do mundo inteiro. Essa evolução, ela foi acontecendo aos poucos. Primeiro, era só uma divisão física lá na França, mas logo virou um rótulo político. E a ideia era tão boa, tão intuitiva, que simplesmente pegou. Foi exportada para outros países e, com o tempo, os termos foram ganhando mais e mais camadas. Deixou de ser só sobre o rei, para virar um debate sobre tudo: economia, sociedade, o papel do Estado, o pacote completo. E essa evolução toda nos leva para um momento que, olha, mudou o jogo completamente: a Guerra Fria. Pensa assim, se a Revolução Francesa inventou os termos, foi a Guerra Fria que pegou esses termos e os transformou num sistema de alinhamento global. Foi um verdadeiro ponto de virada. E o ponto-chave é exatamente este. O confronto entre Estados Unidos e União Soviética foi muito, mas muito mais do que uma briga entre países. Foi um evento que reescreveu o dicionário político do mundo. A definição de esquerda e direita que a gente usa hoje, ela foi forjada no fogo desse conflito. E aqui a gente vê essa transformação de forma bem clara. Esquerda passou a ser sinônimo do bloco soviético, do socialismo, aquela ideia de um Estado forte que controla a economia e cuida de tudo. Já a direita virou sinônimo do bloco americano, do capitalismo, a defesa da propriedade privada, do livre mercado. Aquela antiga briga sobre o poder do rei ficou no passado. Agora a batalha era global e era sobre modelos econômicos. E o resultado disso tudo? Basicamente, o mundo inteiro foi forçado a escolher um lado. Não dava para ficar em cima do muro. Ou se alinhava com o modelo capitalista dos Estados Unidos ou com o modelo socialista da União Soviética. O planeta virou um gigantesco tabuleiro de xadrez ideológico, e cada país era uma peça. E é importante lembrar que essa divisão não ficou só no campo das ideias, não. Ela teve consequências muito reais e muitas vezes sangrentas. Vamos dar uma olhada agora em alguns eventos que transformaram essa polarização em guerra de verdade. Cada um desses pontos aqui na linha do tempo foi um capítulo dessa guerra ideológica. A Coreia, o Vietnã, viraram campos de batalha onde capitalismo e comunismo se enfrentaram para valer. O Muro de Berlim foi a divisão se tornando física, de concreto. E na América Latina, as intervenções americanas para derrubar governos alinhados à esquerda mostraram o quão longe as superpotências estavam dispostas a ir. Cada evento desses só reforçava mais e mais a ideia de um mundo dividido em dois, sem chance de reconciliação. Bom, a Guerra Fria acabou, o Muro de Berlim caiu, mas o fantasma dela continua por aí, assombrando a nossa política até hoje. Vamos ver agora como essa herança aparece nos debates atuais. É só parar para pensar nos debates que a gente vê todo dia. Qual deve ser o tamanho do Estado? A gente precisa de mais ou menos impostos? E os programas sociais? No fundo, essas são as mesmas perguntas que definiram a Guerra Fria.
Só mudou roupagem. As trincheiras podem ter mudado de lugar, mas a batalha de fundo, essa continua bem parecida. E essa tabela aqui resume bem o espírito da coisa. De um lado, a esquerda de hoje, que ainda carrega muito da herança socialista, o foco em soluções coletivas, na ação do Estado para garantir justiça social. Do outro, a direita, com a herança capitalista, priorizando a responsabilidade de cada um, o livre mercado e um Estado menor, mais limitado. São de fato duas visões de mundo bem diferentes. Então, o grande resumo da nossa análise é esse. Os termos esquerda e direita podem ter nascido de uma coisa boba, como o lugar onde as pessoas sentavam, mas foi a Guerra Fria que deu a eles o peso e o significado que têm até hoje. A estrutura daquele conflito ainda é a base, o alicerce de grande parte do nosso debate político atual. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. O mundo de hoje, com desafios que ninguém imaginava, como crise climática, inteligência artificial, globalização, um mundo tão complexo, ainda pode ser explicado por essa divisão que nasceu há mais de 200 anos? Será que essa bússola de esquerda-direita ainda funciona? Ou será que a gente já precisa de um mapa completamente novo para se orientar? É uma reflexão que fica aí em aberto.